Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Passaporte. Meu nome é Renato Porto e nós vamos estar trabalhando com a disciplina Direito do Consumidor. Primeira dica de Direito do Consumidor que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: cuidado, atenção, o teu código pode estar desatualizado. Como é que é, Renato? Eu acho que essa é a melhor dica que pode ter no mundo para poder te dar. Vejam, em julho desse ano, surgiu a Lei 14.181, que acrescentou alguns artigos no Código de Defesa do Consumidor. Essa lei é a chamada Lei do Superendividamento. Então, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Já que o Código de Defesa do Consumidor ganhou mais alguns artigos. Eu vou estar trabalhando, mostrando para vocês onde é que eles vão estar a partir de agora, para que você saiba se o teu código está atualizado ou não, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica muito importante: confira o seu artigo 6º do CDC. Corra agora no artigo 6º do CDC. Vamos nessa. Renato, o que tem no artigo 6º para eu dar uma olhada? Pegue a sua lei, abra no artigo 6º e o teste vai ser o seguinte: se a sua lei, no artigo 6º, deixa eu jogar aqui, ó, no artigo 6º, tiver 10 incisos, a sua lei está desatualizada. Se você tiver 13 incisos, a sua lei estará atualizada. Renato, quais são os incisos? Os incisos 11, 12 e 13. O primeiro deles falando sobre crédito responsável, educação financeira, prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Então, se você tiver esses 13 artigos, beleza, você está dentro do jogo. Renato, mas onde tem? Artigo 54, vamos lá, contrato de adesão. Vamos dar um pulo no 54 para saber se está tudo atualizado também. 54. Olha aí, 54. Antigamente, só vinha o 54 até o parágrafo 5º, tá vendo? Só que agora surgiu um capítulo inteiro, que é o da prevenção e do tratamento do consumidor superendividado. Então, aqui, gente, olha, vocês têm que dar uma olhadinha se o código de vocês vem até aqui, ó. Na verdade, até o 54G, parágrafo 2º, tá? Dá uma olhadinha se o teu vai até o 54G, parágrafo 2º. Se tiver, beleza, tu tá dentro do jogo. E o último lugar, tá aqui, ó. Tá aqui. E o último lugar vai estar no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 104. Opa, onde, Renato, que vai estar? 104. Da conciliação do superendividamento. É o capítulo 5. Surgiu um capítulo falando sobre o superendividamento do consumidor, tá, gente? Então, olha aqui, ó, capítulo 5, surge a questão do superendividamento. Renato, e aí? Bom, agora você já checou se a tua lei está em dia. Só que o que você tem que fazer agora? Aprender o que a Lei 14.181 fala, né? Uma lei muito recente. Então, vamos lá. Tratamento do consumidor superendividado. Essa vai ser a minha primeira dica, depois da dica que o código mudou. Superendividamento do consumidor, artigo 6º, direitos básicos, inciso 11, superendividamento. Renato, o que é um consumidor superendividado? Vamos fazer um resumo desses artigos para conseguir entender. Se caiu uma questão de prova de superendividamento, está pronta para poder resolver. O que é um consumidor superendividado? Superendividado é aquele consumidor que ele não consegue pagar suas contas no final do mês. Quer dizer, o que ele consegue, o que ele ganha não é suficiente para arcar com suas despesas. Aí você pode dizer que você se superendividou. Ah, Renato, tá bom, então não consigo mais pagar as minhas despesas. Eu, no outro dia, estava vendo um cara que ganhava R$ 9.000, só que só de empréstimo, porque ele é funcionário público, desconto em folha, ele estava pagando cerca de R$ 7.000. Quer dizer, ele ganhava 9, 7 mil só de... Como é que você come? Como é que você mora? Como é que você... Sabe? Então, você tem que ter um tratamento para resolver
esse problema. Então, como é que é o consumidor superendividado? Aquela pessoa que não consegue mais pagar suas contas, porque as despesas superam e muito os seus rendimentos mensais. Renato, o que a lei vai falar? Aí preste atenção no inciso 12 do artigo 6º. Vai falar que você deve cuidar do consumidor superendividado e deverá preservar o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É a quantia mínima que garante, que dá suporte à vida, ou seja, preserva a dignidade da pessoa humana. Então, esses dois direitos básicos, eles surgem numa balança. Olha, eu vou tratar esse consumidor superendividado, só que na hora que ele for negociar as dívidas com os credores dele, essas dívidas vão estar dentro de um mínimo existencial. Como é que isso na prática vai acontecer? Né? Quando a gente chegar num contrato de adesão, que é o artigo 54 e suas alíneas, o que eles vão estar falando? Primeiro, no direito básico do consumidor, eu sei, direito básico e mínimo existencial e superendividamento. O que tem que acontecer? A gente vai lá para o 54. Em um contrato de adesão que forneça crédito, você deve ter de forma escandida, grande, gritante, o quê? O nome da pessoa, o valor do empréstimo, o valor final. Espera aí, Renato Porto, quanto é que ele pegou emprestado? R$ 10.000. Quanto é que os R$ 10.000 vão virar? R$ 30.000. Opa, para a pessoa já ser chamada a atenção. Opa, está ali. E, além disso, o número de parcelas e o índice de juro que está sendo cobrado. Se ele tiver isso de uma forma muito clara, você está dentro de um contrato de crédito. Só que a partir de agora, a gente tem que ter uma coisa chamada crédito responsável. Não é emprestar dinheiro por emprestar dinheiro. Para alguém te emprestar dinheiro, você tem que ser estudado. Ou seja, o fornecedor vai ter que sentar e, para te emprestar dinheiro, ele vai ter que calcular se aquele empréstimo vai preservar o seu mínimo existencial. E eles só vão emprestar quantias acima, quer dizer, quantias que preservem acima do mínimo existencial. Então, se eu ganho R$ 5.000 e eu tenho um mínimo existencial de R$ 3.000, só a partir de R$ 3.000 que esse empréstimo vai ser feito. Só que aí o que vão checar? Se você não tem despesas com outras empresas, para poder caber dentro do teu orçamento. Ah, Renato, mas isso aí não é cada um por si, não? Não é cada ser humano que tem que cuidar das suas finanças pessoais? Não. Por causa da lei do superendividamento, a dinâmica mudou. Agora, quem é que tem que pensar nisso? O fornecedor. Porque o fornecimento de crédito tem que ser um crédito responsável. Claro, informação. Beleza. Como é que vai ser o processo de conciliação do consumidor superendividado? Aí você vai correr lá para o artigo 104, que é onde termina o tratamento do consumidor superendividado. Lá vai dizer o seguinte: você vai convocar os credores, é como se fosse um plano de recuperação financeira da pessoa física, tá? Você é o autor e os credores são os réus. E você vai entrar com uma ação de superendividamento, gritando: eu não estou conseguindo pagar. Credores, o que vocês podem fazer para diminuir essa dívida aí? Às vezes os credores vão enxugar dívidas, vão acontecer. E aí, quando eles enxugarem a dívida ao máximo para eles, preservando seu mínimo existencial, o que você vai fazer? Essa dívida poderá ser parcelada em até 60 meses. Então, você vai dividir, preservando o mínimo existencial, em 60 meses a dívida, com a primeira parcela podendo ser prorrogada para daqui a 6 meses. Então, você pode ganhar um fôlego de 6 meses e, depois dos 6 meses, começar a pagar as parcelas que vão perdurar por 5 anos. Na prática, quanto é que você ganha, meu irmão? Ah, eu ganho 5.000. Qual é o teu mínimo existencial? 4.000. Quanto que sobrou? R$ 1.000 acima do mínimo existencial. Legal, quanto que você tem de dívida? Pô, eu estou devendo R$ 20.000 para esses dois bancos. Ô banco, vem cá, o que dá para fazer? Ah, reduz de 20.000 para 15.000. Conseguimos fazer em 15.000. Olha, eu tenho R$ 1.000 por mês. Vou te dar 500 e vou te dar 500. Parcelado, isso vai dar quantos meses? 30 meses. Beleza. E aí é feita essa negociação, você vai pagando,
daqui a 30 meses esse cara deixou de estar super endividado. Renato, a quem se aplica a norma? E coloquem lá, aplicação da norma. Pessoas naturais. Olha a pegadinha que pode cair na prova. Pessoa jurídica pode entrar com ação de superendividamento? Não, somente pessoas naturais. Pessoas naturais com quem? Com outra pessoa física? Não. Pessoas naturais que tenham por base uma relação de consumo. Porque isso é Código de Defesa do Consumidor. São consumidores superendividados. Não são pessoas superendividadas que pegaram dinheiro para o irmão, para o primo, para o cunhado. Não. Código de Defesa do Consumidor e pessoas naturais. Ok. O que está excluído? Exclusão da aplicação da lei de superendividamento. O que está excluído da aplicação? Consumo de luxo. Eu estou super endividada, minhas bolsas da Prada e o meu apartamento, mas a Ferrari. Não, consumo de luxo não entra aí, está fora. Mais o quê? 2, crédito imobiliário. Olha a questão de prova. Fulano comprou seu apartamento, parcelou em 60 meses e está super endividado. Ele pode entrar com uma ação de super endividamento? Não. Por quê? Crédito imobiliário. Então, consumo de luxo, crédito imobiliário, crédito rural, financiamentos com garantia real. Deixei lá meu apartamento em garantia daqueles empréstimos que eu fiz com garantia real. E endividamento ativo. É a pessoa que não consegue, quer dizer, não tem a mínima responsabilidade, sai gastando porque gasta mesmo. Tá bom? Então, o que vai estar fora? Crédito imobiliário, financiamento com garantia real, crédito rural, comércio, consumo de luxo e o superendividamento da pessoa que não consegue se controlar mesmo e vai embora. Tá bom? Legal? Essa pessoa tem que procurar um psicólogo. Tá bom, Renato. Então, esse vai ser o tratamento do consumidor superendividado trabalhado ali? Sim. Uma última pegadinha. Uma ação de superendividamento, quer dizer, o superendividamento pode ser em juízo ou não, porque ele pode ser judicial ou extrajudicial. Como é que seria fora de juízo? Você pode ir fora de um juízo, você pode ir no PROCON e fazer um acordo que não vai estar dentro do sistema judiciário, entende? Então você pode ter no PROCON, pode estar por fora, ou pode ter um processo ajuizado com um juiz para resolver esse negócio aí também para você. Tá legal? E a última, esse procedimento de superendividamento, seja ele judicial ou extrajudicial, ele tem um interregno de 2 anos para ser proposto. Quer dizer, você não pode ter 2 ações de superendividamento em menos de 2 anos. Essa é a pegadinha final. Ok? Beleza? Repassa, Renato. Fecha o tema superendividamento. Quais são os direitos básicos que surgiram? O consumidor superendividado com a preservação do mínimo existencial. O que eu tenho que fazer? Informar nos contratos de adesão, deixar bem claro as condições daquele contrato para o consumidor não ser induzido a erro. Lá no final, processo. Como é que a gente vai colocar em prática? Eu vou conclamar os credores através de um processo em juízo ou de um procedimento administrativo no PROCON. Esses credores vão chegar, primeiro eu posso jogar para até 6 meses, esse crédito pode parcelar em até 5 anos e eu não posso propor 2 demandas em menos de 2 anos. Renato, o que está fora? Consumo de luxo, crédito imobiliário, garantia real, empréstimo com garantia real, a pessoa que é louca, que se superendivida porque se superendivida, e o crédito rural. Beleza? Fechamos a minha dica de superendividamento, que eu acredito numa questão de prova, mas eu trouxe os tópicos principais que vão fazer você estar preparado, você estar preparada para isso. Mas note, quando eu falei para você que esse superendividamento é para quando nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, vamos para a lei consumerista. Como é que você identifica se você aplica ou não o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Quando você identifica uma relação de consumo. Segundo bloco de dicas, né? Primeiro bloco de dicas, eu concentrei aqui no consumidor superendividado. Vamos para o segundo bloco, relação
de consumo. Para mim vai ser muito importante, porque muitas questões vão vir com cara de direito do consumidor, como nesse caso do superendividamento, mas que não são de direito do consumidor. Como é que você sabe identificar uma relação de consumo para você afirmar, aplica-se nessa hipótese o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Você vai ter que achar um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto, uma relação de consumo. Quem se chama sujeito ativo? Um cara chamado consumidor. Quem pode ser sujeito passivo? Fornecedor. O que é capaz de unir um consumidor a um fornecedor? Um produto ou um serviço. De uma forma simples. Quem pode ser consumidor? Consumidor tem duas espécies. Ele pode ser standard e ele pode ser por equiparação. Consumidor pode ser standard, consumidor pode ser por equiparação. Quem é o consumidor standard? Quem é o consumidor por equiparação? Anote lá, consumidores... Renato, como é que escreve standard? Bota assim, standard, né? Quem é esse consumidor standard? É o destinatário final, é quem compra para uso próprio. Consumidor standard é quem compra para uso próprio. Renato, quem é esse cara? É você que comprou esse copo aqui para beber café. É você que comprou um tablet. É você que comprou, sei lá, um porta-copo. Né? É você que comprou. Você comprou uma caneta para o teu uso próprio. Quem é esse cara? É o consumidor standard. Dica de prova. E quem é o consumidor por equiparação? Ele pode aparecer em dois lugares. Artigo 17 e artigo 29, pelo menos os mais fulgurantes. Né? Não vou falar de defesa coletiva, eu vou falar do que acontece na vida da gente. 17 e 29, quem são esses caras? Consumidor por equiparação do 17 e do 29. Dica da minha prova, consumidor por equiparação do artigo 17. São as vítimas do evento. Pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. Renato, como é que eu não caio nessa pegadinha? Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo para você visualizar esse cara e se cair na tua prova, você resolver. Você está parado na rua, fez sinal, subiu num ônibus. Relação de consumo. Você estabeleceu uma relação de consumo. Por uma falha de manutenção do veículo, o motorista vem dirigindo, o veículo perde a direção, sobe a calçada e acerta um gari, acerta um pipoqueiro, acerta um transeunte que vinha passando pela calçada. A pergunta que vai se fazer é a seguinte: esse terceiro que foi atingido pode entrar com um processo contra a empresa de ônibus pelo Código de Defesa do Consumidor? Espera aí, o consumidor standard pode. Eu paguei para ser transportado e me arrebentei. Agora a pergunta que se faz, e esse cara? Ele pode entrar com um processo, você vai falar, ele foi uma vítima do evento. Que evento? Do teu evento de consumo. Que evento de consumo? Eu paguei para ser transportado, estabeleci uma relação de consumo e, como consequência dessa relação, um terceiro, que não tinha nada a ver, sofreu com isso. Qual vai ser esse terceiro? Um gari. A tua questão de prova vai dizer, um gari estava varrendo a rua, quando alguém que pagou para ser transportado, o ônibus subiu a calçada e pegou esse cara. Ele pode processar pelo Código de Defesa do Consumidor? Você vai dizer, sim, ele é consumidor por equiparação do artigo 17. Se cair essa, tu vai falar, ó, Renato cravou. Eu já fiz isso algumas vezes. Vamos para a segunda hipótese, consumidor por equiparação do artigo 29. Aí é um outro cara. Aí é o cara que está no Instagram em casa. Aí aparece assim, o Renato pirou. Televisão de não sei quanto por não sei o quê. Nessa hora que você absorveu uma publicidade, você virou consumidor, ó. Espera aí. Eu entrei numa loja, comprei isso aqui. Consumidor standard, fiz um contrato de compra e venda. Esse tablet explodiu, feriu Maria. Maria é consumidora por equiparação do artigo 17, porque ela sofreu um dano. Agora, se eu absorvo uma publicidade, nessa hora eu posso entrar com uma ação contra esse cara pedindo a execução forçada da obrigação. Só porque eu fui exposto a uma oferta. Então, o que pode cair na tua prova? Questões em que não necessariamente o consumidor seja aquele destinatário final, um consumidor por equiparação, que pode ser o cara que sofreu um dano ou alguém que foi alvo de uma publicidade. Vamos fazer uma prova aqui com você rapidinho. Eu comprei esse copo de café. Eu sou consumidor, sim ou não? Sim. Standard ou por equiparação? Standard, destinatário final, o copo é meu. Eu comprei uma televisão para minha casa, consumidor standard. Chamei o pessoal para assistir Flamengo e Grêmio. No meio do jogo, explode a televisão e fere provavelmente o Caio, o Mé, Vitício, meus 3 amigos.
Eles são consumidores, gente? Eles compraram a televisão? Não são consumidores estándar, mas são consumidores por equiparação. Você está no ônibus, está no táxi, está no metrô, está no Uber, olhando ali, aparece ali promoção de um curso XYZ, 10 de R$ 37. Você pode exigir o cumprimento daquilo? Pode. Mas tu não comprou nada, não sofreu dano nenhum, mas você foi exposto a uma oferta. Consumidor estándar, não. Consumidor por equiparação do artigo 29. Então, como é que você acha o consumidor? Pode ser estándar ou por equiparação. Legal. Do artigo 17, vítima do evento. Do artigo 29, a pessoa que absorveu uma publicidade. Vamos para o outro lado. Quem pode ser fornecedor? Qualquer pessoa, física ou jurídica, que queira ganhar dinheiro através da utilização de um produto ou de um serviço. A lei vai dizer lá no artigo 3º, toda pessoa, fornecedor, é toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeiros, entes despersonalizados. O que eu escrevi no meu livro? É todo aquele que tem a intenção de obter lucro através da utilização de um produto ou de um serviço. Gente, se você vai numa loja comprar uma coisa, é claro que aquela loja quer ganhar dinheiro contigo. O problema é quando você vai numa pessoa física, porque a lei diz, é pessoa física ou jurídica. Quando é que eu sei que uma pessoa física estabeleceu uma relação de consumo com outra pessoa física e eu posso processar aquela pessoa física como fornecedor, me valendo do Código de Defesa do Consumidor? Veja, se eu faço uma compra e venda esporádica, eu vendi minha caneta para você. Você comprou. Vendi meu apartamento para você. Você comprou. Vendi meu carro para você. Você comprou. Isso é uma transação civil. E tem uma lei própria para problemas que envolvam civis, que se chama Código Civil Brasileiro. O que acontece para você ter uma pessoa física que demanda contra outra pessoa física, que normalmente você demandaria pelo Código Civil, e você pode passar a demandar pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Se essa pessoa que fez a venda fizer aquilo com habitualidade. Então, são pessoas físicas que fazem aquilo de forma reiterada, de maneira reiterada, e você pode demandar contra ela em função da habitualidade. Qual é o exemplo que cai? Festas. Qual é o exemplo que cai na tua prova para fornecedor, pessoa física que faz com habitualidade? O cara que faz casadinho, a pessoa que fez o bolo, a costureira, o fotógrafo da tua festa. Por quê? Porque normalmente é uma pessoa física, mas que faz aquilo com habitualidade. Se der um problema nas fotos do seu casamento, você pode processar aquela pessoa pelo Código de Defesa do Consumidor? Pode, porque ele faz aquilo com habitualidade. Legal? Para unir o consumidor, que pode ser estándar ou por equiparação, e o fornecedor, que pode ser pessoa física ou jurídica, qual o objeto da relação? O que é capaz de unir ambos? Um produto ou um serviço. Renato, diz para mim uma coisa, como é que eu sei discernir produto de serviço? O que a gente tem que invocar? São Colombo. Professor Colombo, diferença, direito das obrigações, obrigação de dar para obrigação de fazer, o que eu faço na minha vida? Aí o professor vai falar para vocês assim, olha, obrigação de dar é aquela em que existe a transferência de domínio de um bem. Então, eu era dono desse copo, através do momento da tradição, outra pessoa se tornou dona desse copo. Alguém virou dono de alguma coisa. Beleza. Obrigação de dar. O que é obrigação de fazer? Na obrigação de fazer, não tem a transferência de domínio. Eu não viro dono de nada. Eu contratei uma pessoa para lavar o meu carro. Fui no Lava Jato. Eu virei dono de alguma coisa? Não. Ali é uma obrigação de fazer. Então, gente, o que eu penso a partir daí? Toda vez que eu estiver diante de uma obrigação de dar, eu estou falando de produto. Esse copo é um produto. Esse outro copo aqui é um produto. O meu mouse aqui é um produto. A minha caneta aqui é um produto. O porta-copo é um produto. O meu banco banco. Eu não viro dono de nada, não. Ele ainda toma meu dinheiro. É um serviço, que é obrigação de fazer. O Lava Jato é obrigação de dar ou de fazer? Fazer, então é um serviço. O plano de saúde é uma obrigação de dar ou de fazer? Fazer, serviço. Então, como é que eu acho uma relação de consumo? Consumidor estándar ou por equiparação, ligado a um fornecedor que pode ser pessoa física ou jurídica,
junto de um produto ou de um serviço, que pode ser ali dentro da obrigação de dar, a obrigação de fazer. Achei a relação de consumo, aplico o CDC. Então, se eu fiz uma conta no banco, tem relação de consumo? Eu sou consumidor estándar, o fornecedor faz aquilo sempre para ganhar dinheiro, o banco presta serviço? Tem. Me superendividei. Artigo 6º, inciso 11, posso demandar pedindo pela lei do superendividamento. Eu peguei emprestado com meu irmão R$ 1.000, ele não faz isso com habitualidade, e aí eu peguei emprestado com meu primo, com a minha tia, com a minha mãe, eu posso processar eles pelo Código de Defesa do Consumidor? Não, por quê? Porque não tem uma relação de consumo, porque eles não são fornecedores, eles não fazem aquilo com habitualidade. Uma vez fazendo ou uma vez propondo uma demanda contra o banco, eu vou chamá-los, vou parcelar isso aí em 5 anos, a primeira para daqui a 6 meses, preservando o meu mínimo existencial. Dica final, última dica, dentro desse tema relação de consumo. Renato, o plano de saúde, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, súmula 608 do STJ. Então, agora é uma dica de jurisprudência. Súmula 608 do STJ. Renato, eu aplico o Código de Proteção e Defesa do Consumidor contra planos de saúde? A súmula dirá sim. Aplica-se o CDC aos planos de saúde. Por que eles diriam de forma diferente? Porque tem uma lei específica, lei dos planos de saúde, e aí eles tentam, não, mas se a gente tem essa lei específica, não aplica o CDC. O STJ falou, aplica, vírgula, salvo, é a tua questão de prova, salvo os planos de saúde de autogestão. A súmula 608 vai dizer, aplica-se o CDC aos planos de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão. Qual é a minha dica, questão de prova, pegadinha? Vai vir uma questão falando de um plano de saúde que está fazendo algo bizarro, não cobrindo o tratamento, triplicando o valor da mensalidade, algo que você fala, pô, o CDC não permite. Só que como vai estar escrito plano de saúde de autogestão, você vai ter que dizer, não se aplica o CDC. Segunda pergunta que você faz. A primeira, já entendi, súmula 608, plano de saúde de autogestão. A segunda que você faz é, como é que eu sei que é um plano de saúde de autogestão? E o que é um plano de saúde de autogestão? Bom, para não ter dúvida e para o examinador não ter recurso, ele vai falar no problema, plano de saúde de autogestão. Você já não precisava nem saber o que era, mas vocês sabem, eu não sou assim, eu tenho que explicar. O que é um plano de saúde normal, que a gente conhece aí? É o Amil, Unimed, Prevent Senior, não sei, tem um monte por aí. Legal. O que essa empresa visa? Obtenção de lucro através do cuidado com a saúde das suas vidas, dos seus associados. Legal. Agora, existem empresas que são tão grandes que criam o seu próprio plano de saúde. Plano de saúde dos funcionários da Petrobras, planos de saúde dos funcionários do Tribunal de Justiça. Sabe? Você tem instituições, empresas tão grandes que elas mesmo cuidam da gestão da saúde dos seus funcionários. Ali não tem lucro, ali é um partilhar das despesas. E nesse caso seria um plano de saúde de autogestão e eu, por exceção, não aplicaria o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Renato, essa é a dica, sim, essa é a minha dica final. Eu estou aqui para deixar um grande abraço para vocês. Sabe, mentalizem no dia da prova, né? Mentalizem coisas positivas, que, sabe, tire a pressão da tua mente. Tire a pressão da tua mente. Você já estudou, você já fez. Agora chega lá, vai lá e faz bonito. Foco, força e fé. Um grande abraço e até lá.